Boa noite, Radical! Eu vi vocês mais empolgados quando o Misael falou. Vou chamar ele aqui de novo para vocês falarem boa noite. Boa noite, Radical! Aí, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês nessa série que a gente está encerrando hoje. Uma série sobre por que nós amamos a igreja. E essa é uma coisa que tem perguntas, né? Ontem eu estava no meu GR e a gente estava debatendo sobre algumas coisas e teve uma pergunta que a gente nunca sabe por que responder, né? E eu acho que por que nós amamos a igreja é uma pergunta que a gente nunca vai ter certeza de qual é a resposta. Existem muitos motivos, né? Mas a resposta no final das contas é talvez um pouco difícil de dizer exatamente. A pergunta que eu fiz no GR ontem é por que você acha que Deus te chamou? E aí, alguém tem resposta para essa pergunta? Eu perguntei para eles, eu achei que era uma pergunta fácil. E aí, quando eu fui falar por que eu achava que Deus tinha me chamado, eu não soube responder. Na minha cabeça fazia todo sentido levar aquela pergunta e no final das contas nem eu sabia. Mas o GR foi um momento muito bom. Um irmão que estava chegando ontem resolveu aceitar Jesus ali depois do GR. E são momentos muito felizes. E o Misael falou aqui, e se você não tem GR, busca um GR para você poder viver a igreja, certo? Não tem a ver com essa propriedade, com esse espaço, com essas cadeiras, ou seja lá o que for, certo? Viver igreja, de fato, tem a ver com os relacionamentos. Jesus diz, né? Quando formos falar a respeito do reino de Deus, não diga que ele está ali ou que ele está lá naquele outro canto. Mas ele está aqui no nosso meio, ele está no meio de vocês. E isso mostra que a visão prática de viver igreja, de entender a ação do Espírito aqui com a gente, tem a ver com os relacionamentos. A gente não pode viver sozinho, certo? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas a princípio procura um GR. Se você não tem GR, procura alguém de preto. Se você é menino, tem entre 15 e 18 anos e quer um GR, pode falar comigo, tá? Eu lidero um GR aqui no Radical também. Então, procura um GR, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre culto, sobre irmãos diferentes e sobre unidade, certo? E trazendo para essa série como um todo, a gente vai estar falando sobre igreja, né? E para mim, igreja vai entrar em algumas definições. E as que eu trouxe hoje são 3 definições que tem a ver com casa. Uma é que a igreja é uma casa de salvação. É na igreja onde a gente entende sobre a graça de Deus e sobre a misericórdia de Deus. E eu vou entrar um pouco mais nesse assunto mais para frente, mas a gente vive ouvindo falar sobre graça, graça, graça. E o que é graça de Deus, né? A graça é uma revelação da misericórdia. A gente não é salvo por causa da fé, mas somos salvos por causa da graça mediante a fé. A graça é concedida a todo aquele que crê, certo? Então, a igreja é uma casa de salvação. Em segundo lugar, a igreja é uma casa de oração. E por que a igreja é uma casa de oração? Aqui nós entendemos sobre dependência, certo? E o ato de orar a Deus, é um ato de dependência de Deus. Eu fecho os meus olhos e eu não estou vendo Ele, talvez não estou ouvindo, eu não estou captando com os meus sentidos. Mas de certo modo eu estou entregando a minha confiança àquilo que eu não posso ver, ouvir, que não vai me ser palpável, mas que eu sei que está ali. E que eu sei que age em meu favor também. Então o ato de oração mostra a nossa dependência, certo? E a igreja também é uma casa de redenção. Também falaram aqui nos avisos sobre o CR. E o que eu escuto aqui é que o CR vai durar até o dia do julgamento final. Só para quando o exército chegar aqui e mandar acabar, ou quando Jesus voltar, certo? Porque a igreja de Jesus, um dos seus objetivos é mostrar a restauração que vem por causa dele. Existe um conceito na teologia, não só na teologia, mas é uma interpretação bíblica que vai dizer que nós ainda recebemos os resultados da morte no nosso corpo por causa do pecado. E até antes de Jesus, isso seria impossível de se livrar. Eu estou vinculado ao pecado e isso traz morte para mim. Eu continuo morrendo e sendo afetado por isso. Mas quando Jesus morre por nós naquela cruz, nós não somos mais escravos do pecado e nós não estamos mais presos naquilo.
Ou seja, nós temos a possibilidade de nos livrar. Então, a igreja de Jesus é uma demonstração que vem do alto para nos dizer que nós podemos ser restaurados, certo? Então, se você luta com alguma coisa, se você não quer mais lutar com isso, está difícil. E lutar sozinho é muito difícil. Eu vim aqui alguns domingos atrás e falei sobre hábitos, né? Quando eu estava falando sobre aqui na abertura da série. E o autor do livro que eu mencionei, quando vim, o nome do livro é Hábitos Atômicos, ele fala que a motivação é superestimada e que o ambiente é mais eficiente. Então, não adianta tentar sozinho. Não dá. Você vai dizer, mas Jesus conseguiu sozinho. Jesus orava. Jesus mostrava a sua dependência do Pai. Jesus estava agindo em favor de muitos por causa da vontade de Deus. Então, Jesus não se fez sozinho. Certo? E não é que Jesus não pudesse fazer nada sozinho, mas ele queria agir como nós e mostrar como nós devemos ser. Sozinho não dá. Então, se você pode, vem para o CR aqui na segunda-feira, certo? 7h30 aqui no Espaço Radical, se você for adolescente, se você já for adulto, eu acho que lá na tenda. Se você tem um irmão muito chato e você acha que ele precisa vir, tem o CR Crianças também lá no Geração Futuro, certo? Então, vem para cá. Eu quero convidar vocês a abrir agora em Efésios capítulo 4. A gente vai ler aqui a partir do versículo 1 até o verso 16, certo? E bom, mais uma vez, eu nunca vou cansar de dizer isso. A gente está lendo aqui, a gente vai ler o texto aqui agora, mas o relacionamento com Deus não é algo que a gente pode terceirizar, certo? No Antigo Testamento existia um sacerdote e essa pessoa representava Deus para os homens e os homens para Deus. Mas o meu objetivo aqui hoje, por causa de Jesus, é dizer para você que o Espírito Santo que me usa para falar aqui é o mesmo que está em você e que te dá um entendimento. No Antigo Testamento existiram episódios em que os sacerdotes que deveriam representar os homens diante de Deus e vice-versa, né? Eles foram corrompidos. Eles se tornaram gananciosos e por isso eles preferiam que o povo pecasse mais para que eles recebessem mais, porque tinham as ofertas e parte ficava para eles, certo? Então, a falta de conhecimento da palavra e o terceirizar o relacionamento com Deus nos torna também escravos. O véu que separava o santo dos santos, Efésios 4, o véu que separava o santo dos santos dos judeus, dos fiéis, foi rompido. Então, eu não estou aqui como um mediador entre você e Deus, mas como alguém que quer te dizer: o que está escrito aqui é para você. Isso é Deus querendo falar diretamente com você. Não por minha causa, porque na comunicação existe interferência. Eu posso falar aqui e falhar, e provavelmente eu vou falhar. Mas o Espírito de Deus não falha. E Ele quer falar com você, certo? Então, chegando em casa, como os bereanos, confira nas escrituras se o que eu estou falando aqui é verdade, tá bom? Não estou falando isso porque eu quero enganar vocês, mas eu posso falhar, certo? Mas o Espírito de Deus não falha. Então vamos lá. Para quem não tiver com Bíblia, aliás, todo mundo conseguiu acompanhar aí? Tá, abriu? Amém? Misericórdia? Tem alguém na misericórdia ainda? Efésios 4. Vai estar aqui na tela também, tá bom, pessoal? Vou começar. Por isso, isso é Paulo falando, tá? O prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, em toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu?
senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, Senhor. Mais uma vez aqui reunidos em oração, como a tua igreja desde o princípio, Senhor. Nós nos entregamos a ti em dependência e em amor, Senhor. Reconhecemos que não somos capazes e apesar de não ouvirmos ou não tocarmos ou não vermos diretamente com nossos olhos, ainda podemos contemplar a tua glória, Senhor, que é a tua igreja, a plenitude de Cristo, Senhor, a manifestação do teu poder aqui na terra. Nos usa e nos faz saquear o inferno nessa cidade, Senhor. Que todos aqueles que são teus sejam revelados aqui nessa noite. Aqueles que são teus filhos, mas que ainda não te declararam diante dos homens, que possam hoje te confessar, Senhor. Não por minha causa, não por causa da produção ou da direção ou de nenhum momento de emoção, Senhor, mas por uma fé consciente que é dada pelo teu Espírito. Fala conosco nessa noite, Senhor, e não nos deixa sair da mesma maneira que nós entramos. Abençoa os que não puderam vir, mas abençoa também os que estão aqui, Senhor. Que seja feita a tua vontade aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente começa e volta aqui a falar sobre igreja, certo? E quando eu estava pensando nessa temática, eu não tinha ideia do que eu podia usar para ilustrar. E eu lembrei de um pastor falando sobre ilustrações bíblicas, certo? E uma das coisas que ele disse que a gente poderia usar seria a própria natureza. Então eu comecei a pensar no que na natureza manifestaria a igreja, ou a unidade na igreja, ou as diferenças dentro da igreja, ou o culto ao Senhor, certo? E eu lembrei de um conceito. Eu acho que algumas das vezes que eu subi aqui eu trouxe alguns gatilhos, porque eu sempre vou falar de umas coisas que eu lembro do ensino médio, certo? Mas eu pensei na variabilidade genética. E alguém aqui se habilita a me dizer o que é isso? Ou a dizer aqui o que é isso? Alguém? Não? Bom, quer dizer? Não, beleza. Isso aí é uma evolução, né? Isso faz parte. Não, faz parte, tá certo. Não tá errado não. Eu trouxe 3 pontos sobre o que isso seria, certo? Esse é um deles. Mas variabilidade genética tem a ver com as diferenças que existem dentro de uma população que propiciam algumas coisas, certo? E são 3 coisas. A adaptação ao ambiente, ou seja, uma sociedade onde a gente tem uma maior variabilidade genética, a gente tem maior capacidade a se adaptar às mudanças no ambiente. Se fosse todo mundo igual e todo mundo tivesse adaptado somente ao frio, ou tivesse capacidade de estar adaptado somente ao frio, provavelmente, se em algum momento ficasse muito quente, todo mundo morreria, certo? A segunda coisa seria resistência a doenças, que assim como a mudança climática, a gente está acostumado a viver de uma maneira lidando com epidemias de A ou B, e aí se viesse algo como a pandemia que veio para o mundo todo e a gente não tivesse essa variabilidade, provavelmente a humanidade teria sido extinta, certo? E uma terceira coisa seria a sobrevivência a longo prazo.
as características que perpetuam geralmente são aquelas que permitem uma maior sobrevivência. Então, os cruzamentos e a perpetuação da espécie depende da junção de pessoas diferentes, criando uma sociedade mais forte, certo? E eu acredito que esse conceito, onde as diferenças vão se encaixar para criar uma sociedade mais forte, mais madura e mais saudável, não se aplicam só à biologia, certo? Isso também vai se adaptar, aliás, vai se encaixar na nossa perspectiva como igreja, como o povo de Deus. Porque eu quero que vocês imaginem então uma igreja com perfis completamente parecidos. Para o que nós estaríamos preparados? Se todas as pessoas fossem do mesmo jeito. Talvez fosse mais fácil de conviver, se todo mundo gostasse do que eu gosto. Eu gosto muito de conversar sobre a Bíblia. As pessoas às vezes se irritam quando eu trago algumas conversas. Mas se todo mundo gostasse de falar das mesmas coisas que eu, ou em algum momento eu ficaria saturado, ou eu ficaria viciado, e não haveria crescimento. Porque por causa dos meus irmãos que não gostam das mesmas coisas que eu posso ser aperfeiçoado também. E existe uma expectativa em relação à igreja, quando nós chegamos, e você provavelmente já ouviu alguém falando que saiu da igreja por causa das pessoas, foi ofendido por alguém, ou foi chateado por alguém, ouviu alguma coisa que simplesmente não gostou e, isso aqui não é para mim, então eu não vou ficar nesse lugar. Esse tipo de visão é uma visão que não é saudável. Porque quando você espera de uma igreja pessoas sempre da mesma maneira e que não vão te chatear, você provavelmente não vai ser aperfeiçoado no amor. 1 Coríntios capítulo 13. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E aí aquela pergunta: se todo mundo gosta da mesma coisa que eu e ninguém vai me chatear, então o que eu tenho que suportar, esperar e crer? É muito fácil, certo? E ontem eu estava conversando com meu primo vindo para a IBC. A gente estava vindo para o GR. E uma coisa interessante que a gente estava conversando era uma visão que eu tinha e eu compartilhei com ele, de que a igreja é um lugar perfeito. E aí ele: mas por que a igreja é um lugar perfeito? E a minha resposta para por que a igreja é um lugar perfeito é porque na igreja as pessoas são imperfeitas. E aí ele ficou indagado ali, tipo: pera, quê? É meio contraditório, né? É paradoxal, mas funciona. Quem assistiu o Oppenheimer aí pegou a referência. Mas por que a igreja é um lugar perfeito por ter pessoas imperfeitas? Porque quando nós chegamos em um lugar como esse, onde as pessoas entendem que não são perfeitas e todo mundo olha para o próprio erro como uma oportunidade de melhorar e de se apegar a Deus, nós então temos um espaço para ficar. Eu tenho uma pergunta aqui: quem é perfeito? Eu não, baixei o braço. Quem aqui nunca pecou? Quem aqui nunca cometeu um erro na vida? Talvez o Calé, o filho do Conrado, que estava passando aqui. Não, ele também já. Tem 2 anos? Acho que ele tem 1 ano. Ele já, provavelmente já pecou também. Agora, o outro lado. Quem aqui já pecou? Quem aqui já cometeu um erro? Agora, quem aqui cometeu um erro que lembra assim e fica: meu Deus, espero que ninguém nunca mais fale sobre isso. Agora olha para o lado aí, quem tá, olha para as outras pessoas aí perto de você. Não, continua com o braço levantado. Se você cometeu um erro, continua com o braço levantado. Tu não cometeu não, né? E aquele cara ali é perfeito aí. Você está vendo? Todo mundo nesse lugar, nesse momento, cometeu um erro assim como você. E talvez em outro ambiente, se houvesse a questão: quem é que errou isso? Talvez você se sentisse envergonhado em levantar a mão. Fez uma prova, o professor está corrigindo aquela questão lá. A pessoa que errou isso aqui, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é... Não, pode sair aqui, eu estou liberado, Vai passar aqui só pela misericórdia, porque se for por nota, a pessoa errar essa questão. E aí ele pergunta: alguém errou essa questão?
Teria coragem de levantar o braço? Essa situação já aconteceu comigo, certo? No ensino médio. Não, no ensino fundamental. Não levantei o braço, nem a pau. Era um simulado e era a professora de biologia. E ela perguntou, quem acertou tantas questões? Aí a galera, eita. Aí eu não acertei esse tanto aí não. Quem acertou tantas questões? Aí, eita, mais um bocado. Quem acertou tantas? Mais uma galera. Quando ela chegou na minha... Não, levantei nada, tá doido, né? Levantei não. Mas por quê? Porque eu não sentia naquele ambiente a segurança para estar errado. A sensação que eu tinha era de uma competitividade e de que, porque eu não tinha acertado tanto quanto os outros, eu não era bom o bastante para estar ali. As pessoas eram melhores do que eu. Mas vocês levantaram o braço aqui, olharam para o lado, e eu acho que não teve ninguém que não levantou o braço, alguém que olhou seriamente para essa pergunta, e olhou para isso tipo, respondeu genuinamente. Eu acho que todos que olharam para essa pergunta assim, levantaram o braço. E por isso que a igreja é um lugar perfeito. Porque a igreja é o ambiente onde o espaço para restauração é aberto. Uma igreja que cumpre o seu papel é um espaço assim, onde você sente que pode errar e que pode mostrar isso. E você não sente que você vai levantar o braço com um olhar de condenação, como se eu estou perguntando aqui e eu aponto para você e digo, você. Não. Mas a igreja de Jesus é o lugar onde você levanta o braço porque errou, mas porque você sabe que você vai ser restaurado. Nessa época, ainda nesse período, a professora perguntou, né? Não, quem acertou tantas questões, levanta o braço, aí ninguém levantou. Aí ela diminuiu mais. Teve uma hora que ela chegou no 0. E no 0 sempre tem aquela turma... Eu errei, não acertei nenhuma questão. E levanta-se um bocado. Parece que eles tinham combinado ali de levantar e começar a rir junto, né? E às vezes dá mais vontade de levantar o braço com aquela pessoa que errou também do que com a galera que acertou. Qual é o peso daquilo? Eu me sentia mais à vontade às vezes sendo da galera do fundão ali, que não tinha essa expectativa do acerto em 100% do que de ser alguém que fazia parte de uma classe de pessoas pessoas mais inteligentes. Porque aquilo traz um peso irreal. E quando eu encontrei Jesus, eu entendi que esse peso realmente é irreal. E essa é a proposta da manifestação de poder na igreja. Mas existe um ponto interessante, olhando para essa situação, quando a gente olha para o lado, é que nenhuma das pessoas que está aqui é igual a nós. Não tem nenhum de vocês que é exatamente como eu. E sendo... Ouvi, viu? E sendo eu... E olhando para si mesmo agora, olha para você e pensa, tem alguém que é como eu? Não tem, né? E é por isso que a gente cresce junto. Existe uma passagem na Bíblia, num dos livros de Pedro, que fala sobre a multiforme graça de Deus. E aquele povo vivia um momento de perseguição, e Pedro está escrevendo dizendo que a multiforme graça de Deus é como a graça de Deus se manifesta nas situações mais difíceis, nas diferentes situações mais difíceis. E eu digo que vai chegar um momento em que a gente está aqui no culto e não vai mais poder assistir o culto presencialmente. Talvez essas manifestações ofendam alguém. Então a gente vai assistir o culto online. E aí, provavelmente boa parte de nós vai ficar muito abatido. Eu vou ficar muito abatido se isso acontecer. Mas um irmão que vê as coisas de maneira diferente vai te dizer, irmão, a gente ainda está adorando por causa disso e disso e disso, e a gente consegue, a gente pode fazer desse jeito também. Uma pessoa com uma visão diferente de você. E talvez um outro irmão, quando acabar o culto online, e aí você vai ter que se esconder dentro da casa de alguém para poder fazer o culto ali e adorar a Deus. E aí alguém vai te dizer,
E você vai estar desanimado por causa disso, e alguém vai te dizer, cara, mas olha aqui, mano. A pessoa vai lá, vai abrir em Atos 1, Atos 2. Aí, ó. Eles também se reuniam dentro dos buracos. É a Bíblia acontecendo aqui no nosso meio. E vai chegar um momento, talvez se você perseverar na fé e viver essa época, que vai estar ainda mais difícil. Você não vai mais conseguir se reunir dentro das casas. A perseguição à fé vai estar no nível ainda maior. E talvez você esteja sendo levado para ser crucificado como Jesus foi. E aí você vai estar lá. Imagina esse momento. É triste pensar assim, né? Mas talvez vai ter um irmão do teu lado, ou você vai lembrar de um irmão com uma visão diferente da sua, que vai te dizer, a gente está como ele, exatamente como ele, como nosso Senhor, que começou todas essas coisas, tudo como é, e a gente agora está sendo exatamente como ele. Essa é a importância de viver e conviver com pessoas diferentes. Então, quando você pensar que o seu irmão te chateou, te indignou, sei lá, alguém aqui já sentiu raiva do irmão? Eu já senti raiva do irmão. Jesus disse que se pensar com raiva já matou, eu já matei meu irmão. Mas ele é importante para mim. Tem um episódio em Atos em que o apóstolo Paulo se irrita com Marcos, um jovem na igreja, e ele faz Marcos fugir. Ele foge, Marcos foge. E Paulo, indignado com Marcos. Mas na última carta de Paulo, escrevendo para Timóteo, pedindo ajuda, pedindo para Timóteo vir encontrá-lo, ele fala, traga Marcos com você porque ele me é útil para o ministério. Talvez nesse momento, Marcos, ou a pessoa que te irritou, te seja útil para o ministério. Talvez para reavivar uma fé que já acabou, que você acha que não tem mais como, que você duvida de que Cristo realmente fez o que fez por você. Filipenses 2:3 diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. O livro de Gálatas vai falar sobre uma igreja que tinha começado em Cristo e agora estava se apegando à lei de Moisés. E aí os homens queriam ser circuncidados e eles queriam viver pela lei. Eles tinham esquecido daquela graça e começado a viver por uma lei. E essa lei, a lei judaica, ela vai de certo modo excluir aqueles que não vão fazer parte disso. Então, a minha lembrança aqui, uma exortação direta, é que se tem algo que te faz odiar o seu irmão, lança fora, porque isso não é graça. Isso é lei, e lei não traz vida. Ela trouxe morte antes, e a lei não trouxe a morte, a lei é boa, mas ela revelou a morte em nós por causa do nosso pecado. Nós acabamos sofrendo como o povo em Ageu, que preferia olhar para o passado e lembrar de um tempo muito mais glorioso, cheio de ouro, e olhar para o tempo de agora como uma coisa frágil, pífia, ficar pensando, antes era muito melhor. Quando eu vinha para a igreja no Geração Futuro, todo mundo era muito mais crente. Agora a galera faz essas coisas, que é o que o cara fez comigo aqui, velho. Nós preferimos lembrar do passado e pensar como antes as coisas eram mais fáceis em algum momento, do que buscar a maturidade e aperfeiçoar o nosso amor em Jesus. E por isso que nós odiamos um irmão. Bom, nós precisamos agir por amor de Cristo. Gálatas capítulo 3, no verso 23, diz que antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois que em Cristo foram batizados
de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Pedro, o apóstolo Pedro, vai dizer que Paulo escreve sobre coisas muito difíceis de entender. Eu confesso que lendo Gálatas, eu lembro muito dessa passagem que Pedro fala sobre isso, certo? Mas o que Paulo está dizendo aqui é que agora, em Cristo Jesus, nós somos um só. Irmãos, nós somos um só. Não há mais divisão entre o pobre e o rico, o fraco e o forte, aquele que come aquilo e aquele que não come aquilo. Porque agora nós somos um só. O texto que a gente leu no começo fala: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amados, nós somos um só. E eu volto a dizer, se tem alguma coisa que te faz dividir esse um, se tem alguma coisa que te faz querer lançar fora o seu irmão e olhar para ele e pensar: esse cara não é meu irmão, eu não quero caminhar com ele, eu não quero mais, eu não o amo, eu não quero, lança fora, que seja cortado, porque agora nós somos um só. O chamado de Cristo é: ide, pregai o evangelho e fazei discípulos. Assim como uma banda entra para um show com pessoas diferentes, mas para tocar a mesma harmonia, o mesmo ritmo, convergem no mesmo objetivo, nós também temos o mesmo. Nós temos irmãos em outros lugares, mas se há divisão entre nós, não há cura. Se existem paredes sendo colocadas, a luz que nós devemos ser não vai iluminar o mundo. Eu já ouvi dizer de pessoas que caminham em outra fé que nós não temos unidade. Para quem não sabe, a igreja, ela normalmente tem uma confissão de fé. Os católicos têm o catecismo e os presbiterianos, por exemplo, têm o catecismo de Westminster. E, enfim, não preciso entrar em detalhes nisso aqui. A IBC, inclusive, tem uma confissão de fé própria, na verdade. Mas não são essas as coisas pelas quais nós devemos nos apegar. Essas coisas são secundárias. No secundário, cada um com a sua opinião. Mas naquilo que é essencial, nós precisamos estar unidos. Nós precisamos ser como um só. Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, a partir do verso 23, Jesus fala: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, ou seja, não é se você tem algo contra o seu irmão, mas se o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu não vou falar aqui de uma prisão literal, não estou dizendo que no julgamento final vai passar no telão lá, aquela hora que você ofendeu seu irmão e não pediu desculpa. Mas você serve ao Senhor e diz fazer parte do povo do Senhor, carregando uma mácula que Ele falou para você não carregar. E apesar de sermos pessoas diferentes, somos revestidos do mesmo, que é Cristo. Estamos cobertos dele, levando ele para o mundo. Mas se tem algo que não é de Cristo em nós, então agora já não podemos representá-lo perfeitamente. Então, se existe algum motivo que te faz estar afastado do seu irmão, isso provavelmente te faz estar desconectado do Senhor. E talvez você sinta dificuldade.
E essa é uma daquelas coisas que quando a gente ouve e tem ciência dela, a gente só não quer ligar. Às vezes a gente está, sei lá, você vai estudar para uma prova, tem prova no outro dia, você não estudou até ali, mas você quer assistir o jogo da seleção brasileira. Vou falar da seleção brasileira para não criar divisão aqui entre nós. Mas você quer assistir o jogo da seleção ou você quer assistir as Olimpíadas? E essa é como esse momento, porque você sabe do que você precisa fazer. E talvez você só não vai fazer. Você só não quer fazer. Mas você sabe que existe uma consequência próxima disso. Vem chegando o dia. O momento vem chegando. O próximo culto vem. Você vai olhar nos olhos daquela pessoa. E aí? Como é que é? É Cristo ali, entre você e ela? Ou não? Nós precisamos estar conscientes de que nós somos um só. Que nós estaremos juntos na eternidade. Que nós estaremos naquele momento, assim como os anjos clamando e louvando com aquela pessoa. Você vai estar adorando com essa pessoa que está aí do seu lado. E se aquele que te ofendeu ou que você ofendeu for crente em Cristo Jesus, eu quero te dizer que ele também vai estar lá. Seu irmão nasceu do mesmo que você, foi desenvolvido pelo mesmo que você, provou da mesma fé e da mesma graça. Um só. Mas e aí? Você vai passar a eternidade com essa pessoa. Irmãos, nós precisamos amadurecer. Deixar para trás aquilo que era de criança e buscar aquilo que é novo. E buscar essa unidade que vem em Cristo. E agora, por fim, se a banda estiver aqui, já pode vir, tá? Quero convidar vocês a abrirem Hebreus capítulo 10, no versículo 25. Tá aqui na tela, tá? Vocês podem acompanhar aqui. Aqui o autor está exortando a igreja, alguns judeus que estavam sofrendo a perseguição, e ao invés de anunciar a Cristo e dizer eu sou cristão, eu caminho com Jesus, eles estavam preferindo mascarar isso dizendo eu sou judeu, porque nesse momento a fé judaica não era uma fé perseguida. Então eles estavam abandonando os hábitos que tinham por causa da fé e se apegando às coisas antigas, e eles estavam abandonando os cultos. Então aqui o autor vai exortar a igreja, ou esse povo, a voltar aos cultos. E ele diz então: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu queria convidar vocês para ler esse texto comigo, certo? Está aqui na tela. No 3. 1, 2, 3. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Diante dos nossos olhos se aproxima o dia. Ele vem. A promessa de salvação se cumpriu. A promessa de que viria alguém que poderia nos restaurar se cumpriu. E pessoalmente eu acredito que esse é um desejo bem sincero do nosso coração, que não tem a ver só com promessas no texto, mas que antes de Cristo nós sempre estamos esperando por algo que nos traga paz, e uma paz verdadeira, uma paz que não é passageira e que não é baseada em coisas que ficam ou que passam, mas com algo que fique. E aquele que prometeu essas coisas também prometeu que viria o dia. O dia se aproxima.
Ele está voltando. O texto diz: eis que venho sem demora. No tempo certo Ele irá voltar. E nós estaremos aqui, juntos. Nós estamos unidos para adorar e para glorificar. A congregação louva a uma só voz. Talvez você já esteve aqui no louvorzão ou já esteve na tenda e ouviu, parou para ouvir em algum momento toda a igreja cantando a uma só voz. Para aquele que vem, para aquele que é Senhor sobre nós. Nós somos um só rebanho à espera do pastor, uma noiva esperando o amado. Nós somos um só corpo movido por uma só cabeça. E assim como em Isaías 6:2, os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós estaremos juntos assim em algum momento. Assim como a igreja de Atos 2 que orava junta, nós cantamos juntos, nós louvamos juntos, nós oramos juntos, nós adoramos juntos, a uma só voz, por causa de Cristo, que nos salvou e nos restaurou. Essa é a igreja de Jesus. A banda já pode subir, tá? E eu queria convidar vocês para orar nesse momento. E o propósito de toda pregação, de toda ministração do Evangelho, que não seja apenas exortar a igreja, é convencer as pessoas de que Cristo é Senhor. E a Bíblia fala que se confessares com a tua boca, então Ele vai te reconhecer diante do Pai. E eu não posso deixar de fazer essa pergunta, não por minha causa. Se você aceita a Cristo, não é por causa de quem vos fala, mas por causa de um encontro que você teve pessoal, certo? E antes de finalizar, eu queria perguntar se alguém nessa noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Não por minha causa, não necessariamente por causa de algo que eu disse, mas se você entende que você é filho de Deus e ainda não o confessou diante dos homens, fica aqui o espaço para você agora. Amém. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por ter falado conosco, Senhor. Obrigado pela tua palavra e principalmente obrigado pela tua igreja, Senhor. Um lugar onde eu posso ser fraco e onde eu posso ser restaurado, Senhor. Onde o peso não está sobre mim, mas foi levado por Jesus. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por fazer parte do teu povo. Nos faz estar cientes disso e proclamar a tua mensagem. Permanece conosco nesse louvor e nos faz te adorar aqui, Senhor. Nos faz te louvar em nome de Jesus. Amém. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi